Bacana, bacana demais. Pode começar aí a hora que tu quiser, Varão. Então, tem um texto aqui que eu queria compartilhar. É Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Eu vou me movimentar Lucas um pouco. capítulo 21. Na espada. Ele vai retratar exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Né? Alguns afirmam ser o princípio das dores, outras pessoas dizem que já estamos na grande tribulação. Independente da corrente teológica, né, que a pessoa professa, independente da corrente teológica, uns são pós-milenistas, outros são amilenistas. Independente da corrente, a gente vive um momento muito difícil. E Lucas 21 vai estar retratando exatamente aquilo que está ocorrendo hoje. Lucas 21, versículo 5. Começa aqui no versículo 5. Podemos ler? Sim, podemos. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo legal? Fabinho, está me ouvindo bem? Ouvindo perfeitamente. Lucas 21, Maravilha, 5. vamos lá então. 21:5 diz assim: alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras, arte dedicadas a Deus. Então lhe declarou Jesus: chegarão os dias nos quais de tudo o que deves aqui não será deixado pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então indagaram a Jesus: mestre, quando acontecerá tudo isso? Fizeram uma pergunta ao Senhor Jesus: e que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu-lhes Jesus, proferindo: cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando: ele sou eu, e ainda chegou o final dos tempos. A estes não sigais. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus: portanto, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Verso 11, que eu quero frisar: e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis, devastadora falta de alimento. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestiais. Entretanto, antes de tudo isso aconteça, os prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis, governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Beleza? Então, o verso 11 aqui vai estar retratando o que a gente está vivendo hoje. Verso 11 de Lucas 21. E haverá em muitos lugares enorme terremoto. Já é notório, né? Vários terremotos. Você vê que hoje sempre ocorreu na história, vários deles. Só que hoje a intensidade é maior em vários países. Diz assim: epidemias horríveis. Na minha versão está epidemias horríveis. Essas epidemias que a gente está vivendo hoje, uma epidemia. E a gente tem uma nomenclatura para ela como pandemia. Então a gente está vivendo esse momento agora, um momento bem complicado, onde eu tenho 47 anos, completei em abril 47 anos, eu nunca vivi isso, nunca passei por isso, acredito que nem você, a gente tem praticamente a mesma idade, o Fábio, o Wander, o Wander é um pouquinho mais velho, mas a gente nunca passou por isso, tamanha essa epidemia. E sabendo de antemão que há 2000 anos atrás, Jesus, o Senhor, o Deus que encarnou, ele já havia proferido, já havia profetizado que essas epidemias iriam ocorrer. Mas o interessante é que, fazendo uma conexão com os sinópticos, os sinópticos estão me ouvindo bem? Eu estou falando muito rápido? Não, tá bem, pode ir. Beleza. Então, fazendo uma conexão com o sinóptico aqui, nós temos Marcos, capítulo 13, que vai retratar esse texto aqui. Nós temos Mateus, capítulo 24, que vai retratar esse texto. Só que é interessante que, a Patrícia estava falando aqui de Mateus 24, cada um dos apóstolos, eles vão falar a mesma coisa, só que de um foco diferente, uma visão diferente. A gente sempre tratou isso, Lucas vai retratar para Teófilo, Mateus vai retratar para os judeus, Marcos para o romano. Então você vai ver que cada um vai ter um foco aqui. No capítulo 24 de Mateus, o foco de Mateus é falar para a gente não se assustar. Veja que o foco de Mateus, que está na igreja que está em Jerusalém, os judeus, cristãos e tal, ele está falando para que não se assuste devido a essa situação. Porque há uma tendência, na parte humana, no ser humano,
a se assustar, a se atemorizar, né, com a situação que está. Não é para pouco. É uma pandemia a nível continental, a nível mundial. Uma pandemia que atingiu uma proporção, né, que nós não achávamos possível até 4 meses atrás. De repente, começa na China, né, em Wuhan, começa na China e se alastrou de uma forma terrível, atingindo a Itália e atingindo outros países. Infelizmente, não sei, chegou ao nosso país, Brasil. E a gente está no meio de uma pandemia. E no meio dessa pandemia, a gente está vivendo não só a pandemia, mas, infelizmente, é algo que não tem como falar de uma pandemia sem não mencionar aquilo que está ocorrendo. O que está ocorrendo? No meio da pandemia, a gente está passando, né, esse momento difícil, de escassez, esse momento onde a gente está isolado do povo, onde a gente está, né, recluso, onde a gente está com a segurança debilitada, porque a qualquer momento você sai na rua, você pode contrair o vírus e disseminar esse vírus, passar esse vírus. Então, além disso tudo, além desse, abre aspas, esse terror mundial, além desse vírus terrível que vem assolando a humanidade, nós, infelizmente, não tem como não falar disso, nós temos os políticos também, que estão se aproveitando, né? Uns estão aumentando, outros estão diminuindo, enfim, não há um meio termo, né? Um é 80, o outro é 8. Um está falando que é só um resfriado, enquanto o outro está falando que mata terrivelmente. A gente está vendo que realmente está tendo uma oscilação. Tem os seus extremos, tem os seus excessos, a gente está ciente disso, mas o que eu quero focar, eu só pincelei essa questão política, porque é algo que é notório, né? Esse lixo todo que está acontecendo no nosso meio e em alguns outros países também, mas o que é mais preocupante disso tudo é as nossas saúdes, as nossas vidas, a vida da nossa família. Então, tirando o foco agora daquilo que eu falei e focando agora sobre a Igreja de Cristo Jesus, né? Diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, como eu disse, eu nunca havia passado por isso, diante dessa pandemia, como que a igreja ela se porta, né? Como que a igreja deve se portar? Qual é a postura da igreja? Olhando Mateus 24, verso 6, como a Patrícia falou, Mateus 24, o Senhor Jesus, por intermédio de Mateus, né, ele vai nos direcionar em falar para não se assustar. Não se assustar, porque é mistério que aconteça isso. Lucas 21, 11, vai falar que as epidemias serão terríveis. Né? E Lucas 21, né, versículo 11 até o 16, a visão de Lucas é diferente de Mateus. Mateus fala para a gente não se assustar. Já Lucas diz que nós temos que testemunhar. Olha que interessante isso. Espera aí. Mateus diz para a gente não se assustar. Lucas diz para a gente testemunhar. Lucas, ele não vai só narrar os fatos que ocorreram com a vinda de Jesus. Né? Ele é um historiador. Então, ele como historiador, e diga-se de passagem, né, com uma sabedoria extraordinária, e sendo inspirado por Deus, é claro, para escrever esse livro, né, ele vai falar que nós devemos testemunhar. Então, você está diante da Escritura, e a Escritura nos manda, nesse momento caótico, ele manda a igreja, nesse momento caótico, nesse momento de pandemia, né, onde atingiu o mundo, como nós falamos, a gente deve primeiro lembrar do que a palavra diz, para não se assustar. Ou seja, nós não devemos nos assustar. Não dever se assustar não é andar de qualquer maneira. Não, eu estou na rua, eu estou tranquilo, a Bíblia manda eu não me assustar. Não é isso que a Bíblia diz. A mesma Bíblia que diz para você não se assustar, diz para você vigiar, diz para você não tentar a Deus. Jesus, sendo filho de Deus, em Mateus 4, o diabo manda com que ele se jogue, né, do templo, do pináculo, se jogue aqui, se tu é o filho de Deus. Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que não posso me assustar, eu tenho que estar ligado e atento, vigilante com as normas da OMS, porque a OMS emitiu ordens. E no nosso país existem decretos. Quais são eles? Né? Você se policiar, você está de máscara. Então, em meio a tudo isso, como que a igreja deve se portar? O primeiro passo que eu quero ressaltar de Mateus 24, 6 é justamente esse, é não se assustar. O segundo passo é estar vigilante, estar sóbrio. Em meio a essa situação toda, né, se o governo manda dar de máscara, andaremos de máscara. Seremos exemplo, né, em todos os sentidos. E o terceiro passo é aproveitar esse momento para evangelizar. É interessante esses três pontos que eu queria aqui ressaltar. Não se assustar, porque a gente vive um momento onde pessoas estão tirando as suas vidas, suicidando. Outras estão entrando em pânico, parafuso solto e outras coisas mais. Então, a igreja recebeu uma ordem direta do Senhor. Não se assuste,
né? No original grego e tanto hebraico é não temas, não temer, não se assustar o que está acontecendo. Por quê? Porque é mistério, é necessário que ocorra isso. Está predito, foi predito, mas, dando uma ressalva, quem disse isso? Quem, né, foi o profeta? Quem profetizou? Jesus. Agora, é uma pergunta que não quer calar. Né? Da onde surgiu? A gente sabe que surgiu na China, uma cidade com 11 milhões de habitantes. A gente sabe que surgiu lá, né? Os jornais dizem isso. Né? Mas por que esse vírus tomou essa proporção de pandemia? Por que esse vírus ele atingiu o mundo? Né? Qual é, qual é o intuito desse vírus, enfim, tomar essa proporção que tomou? O que a gente, o que eu queria propor é justamente isso. O que você acha, né, sobre essa questão? Você que está nos ouvindo do outro lado, escreva aí embaixo também. Eu acredito que seja isso, né, que seja isso aqui, ou que seja aquilo. Eu creio assim. A questão é como que nós devemos nos portar, né? Como que nós devemos agir. Eu falei sobre os três passos, né? A questão de não se assustar, ser vigilante e aproveitar o momento para testemunhar. Mas, ao mesmo tempo, esse vírus surgiu. Por que surgiu? Qual é o sinal dos céus que Deus está emitindo para a Terra? Por quê? Algumas pessoas acreditam que esse vírus é uma coisa demoníaca, que o demônio, que Satanás está agindo no mundo. Outras pessoas acreditam piamente que o ser humano é o ser que criou esse vírus. Então, a gente tem uma teoria da conspiração, onde as pessoas falam que esse vírus foi criado em laboratório, tanto nos Estados Unidos quanto outras pessoas. Então, mais uma pergunta aqui. A gente acredita em quê? Esse vírus foi criado, esse vírus surgiu lá porque os homens decidiram criar, ou o inimigo das nossas almas, Satanás, realmente está usando esse vírus para matar, para destruir, ou existe um Deus que é soberano, esse Deus que é eterno, e tem todo o conhecimento, né, antes que o mundo fosse mundo, e tem todo o controle, sabe exatamente de todas as coisas que estão acontecendo e o que virá. Tanto é que ele já disse em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13, e ele disse isso há 2.000 anos atrás. E tudo que ele disse, ele falou que já estava pré-ordenado. Então, a pergunta é, de onde surgiu esse vírus e por quê? Qual é o intuito? Eu queria que você participasse. Né? Fábio, Vanderlei, Patrícia, queria que você participasse dessa sua opinião, falasse que você entende disso tudo, né? E como nós devemos nos portar. Você pode comunicar também, Fábio, Wander, Andréia, Patrícia. E você que nos assiste, é claro. Olha, Barão, no primeiro momento, eu acho que essa parte que as pessoas podem pensar que o inimigo está assolando o nosso país, eu não creio nisso, porque a própria Bíblia diz que é bem claro, né? Ele não tem, está lá em Jó, a passagem de Jó é uma referência muito clara, né? Quando ele visita e Deus pergunta, o que tu está fazendo? Ele, estou rondando a terra, meu servo Jó, né? Todo mundo conhece a história. Ele fala, toca em tudo, na família e tal, mas na saúde não. Então ali é uma demonstração do poder infinito de Deus, ou seja, ele não faz nada que Deus não permita, né? E por outro lado, eu acredito que o ser humano, os homens, nós estamos chegando num ponto em que nós temos várias potências mundiais, né? Vários países que se sentem soberanos e ameaçam uns outros com as suas bombas, com a sua tecnologia, né? E eu acho que isso é só uma demonstração do poder de Deus, que ele não precisa de uma bomba, ele não precisa de uma tecnologia. E, mais uma vez, o livro mais velho, que é o livro mais moderno e é o livro mais futurístico possível, né, que é a Bíblia, ela retrata sobre isso. Você vê, olha como a mão de Deus ela pode pesar e não existe essa de um presidente com total poder nas mãos, como eles alegam que hoje os Estados Unidos é soberano, que eu não acredito nisso, eu não creio nisso, soberania absoluta de Deus. Ele mostra que uma coisa invisível, imperceptível aos olhos humanos, nós temos que só podemos detectar nos sintomas do corpo humano e ver através de visão microscópica, né? Ele está mostrando o poder dele, mostrando a fragilidade do ser humano. Então, eu acho que nesse momento ele está como no tempo babilônico, né?
Por que que Israel, o povo de Israel que vivia em Jerusalém, ele foi levado ao cativeiro? Pela desobediência. Eu acho que nesse momento Deus está muito triste, muito chocado com tudo que está se passando e que está se vendo, né? E então eu acho que é uma pequena prova da soberania de Deus, onde ele fez os presidentes se unirem, os países se unirem, saber que eles precisam ajudar um ao outro, né? Nesse momento, se colocou tudo de lado para que as pessoas sobrevivam, para que elas permaneçam de pé, né? Agora, falando do lado, aí nós estamos falando, né, sobre a questão visão bíblica, né? Como Deus ele é soberano e sempre será, né? Agora falando sobre a questão política, eu acho que isso já agora o homem está usando isso como para poder mostrar, né? Como eles são e como a corrupção ela está implantada no sistema, né? Hoje nós temos um presidente que o que, que se imagina? Um rei antigamente era soberano, ele dava um decreto, uma ordem, e não tinha essa, todos tinham que cumprir. Hoje nós temos um presidente que ele dá um decreto no Brasil e o nosso Supremo Tribunal Federal anula o poder dele, a autonomia dele e dá autonomia aos seus confederados, onde alguns cumprem e outros não, ou seja, está havendo uma divisão tão grande e a questão política ela está tão assim ligada ao telejornalismo, né, aos meios de comunicação social em que a grande massa ouve, e está conduzindo isso para um alarmismo que não é tão sério assim, é lógico. Morreram-se muitas pessoas, as pessoas ainda estão morrendo, mas vamos olhar pelo lado que quantas outras pessoas já morreram. Hoje nós temos um número aí no Brasil de quase 3 mil mortos, ou um pouco mais, né? E tudo eles colocam na conta desse vírus. Rapaz, eu acho que em 60 dias que nós estamos parados, que o país está parado, se fosse em tempos normais, já haveria morrido muito mais do que 3 mil pessoas só nos assaltos, acidentes de veículo, um avião que cai. Então, eu acho que um alarme muito grande de uma coisa que só está sendo preocupante, primeiro porque é um vírus que ele preocupa muito a parte socioeconômica do nível mais elevado, porque ele não é um vírus que ele só mata pobre, né? Ele é um vírus que mata todos. Ele mostra a fragilidade do ser humano. E você vê que os primeiros a morrerem não foram os pobres. Pobre não viaja para a Europa, né? Pobre não vai para a Disney, pobre não vai para os Estados Unidos, para aquela avenida famosa de Nova York, né? Então, por isso que está tudo isso aí, essa confusão toda. Eu creio muito nisso. E agora, é lógico, os políticos estão, né, sobrecarregando o nosso sistema financeiro e estão derrubando tudo que eles podem, né, cara? Eu acho isso verdadeiramente um absurdo, Vaz, um absurdo, um absurdo. Eu oro pelas pessoas, eu oro pela igreja, oro pelos governantes, né? Não pelo nosso presidente, porque eu não visto a camisa de partido nenhum, eu não sou Bolsonaro, eu não sou Lula, eu não sou Fernando Henrique, eu sou minha pátria é uma só e minha bandeira é uma só, é Cristo, porque ele é o cara, né? Ele sempre foi e sempre será. E me perdoe aí, porque eu falei demais, passei até do meu tempo, Vaso. Tranquilo. Quer falar, Patrícia? Bem, a Patrícia está Ela está concentrada. sem áudio. Ela está sem áudio. Está assim. O que a gente entende isso é essa pandemia, que é algo notório, né? É algo que ocorre no mundo hoje. Em alguns países massacrou. Enfim, tem massacrado, vai massacrar, não tem jeito. Eu estava fazendo um estudo aqui rápido. Nesse estudo, eu estava lendo sobre a peste justiniana. Houveram algumas outras pandemias. A primeira foi justamente uma peste justiniana. Essa peste justiniana, ela ocorreu 500 e poucos depois de Cristo. E depois vieram outras pandemias, né? A peste justiniana, depois veio a peste negra, gripe russa, gripe espanhola, dentre outras. E o terrível é que a peste justiniana, ela levou em torno de 200 anos para cessar, porque ela dava um pico e aí as pessoas eram atingidas, ficavam doentes, morriam, e depois de um tempo ela cessava e as pessoas voltavam às suas vidas, né? Tinham que fazer, e aí o pico aumentava de novo, enfim, nessa brincadeira levou em torno de 200 anos
aproximadamente 200 anos para que cessasse isso. Então, a gente estava diante de algo aí terrível. O mundo não é a primeira vez que o mundo vive essa pandemia. Eu queria falar uma série de situações, mas a gente não vai ter tempo. Mas eu até anotei aqui, pandemia tem um conceito diferente de endemia e epidemia, mas acredito que não vai ser o foco. A gente falar a respeito da pandemia, o conceito, as características, aquilo que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o que a OMS ela fala a respeito. Eu queria falar, eu anotei uma série de coisas, mas acho que o foco hoje não vai ser isso. Né? Eu acho que já que a gente partiu do princípio de ver o que a Escritura diz, o que a Escritura fala sobre todo esse momento aí de pandemia, de terror, né? Acho que o ideal seria não focar no que está sendo trágico, focar naquilo que a Escritura já havia nos advertido, focar naquilo que a Bíblia já havia nos orientado, né? E qual é o conselho, como a Patrícia falou aqui agora há pouco, qual é o conselho que a palavra de Deus, o conselho que Deus tem para nós, para você que está assistindo, você que está ouvindo, o conselho é claro, não se assuste, não se assuste, não temas, né? Poxa, como não temer? Isso está sacudindo o mundo. A partir do momento que você anda de acordo com os decretos, de acordo com as leis, você não tem que temer. Eu costumo dizer o seguinte: eu saio, eu tenho que fazer, né, as vendas e tal, então eu saio de luva, eu boto máscara, eu faço tudo. Se eu morrer amanhã, devido ao coronavírus, o Covid, se eu morrer, foi a vontade de Deus. Por quê? Tem que cumprir as regras? Amém. Eu vou fugir daquilo que é tentação. Eu não vou tentar a Deus. Então, a gente está diante de uma situação que é real, onde, como eu disse no começo, alguns estão aumentando, outros estão diminuindo. Há um alardear de forma terrível, mas é algo notório. Isso aí é algo notório que atingiu o mundo. Não é que no Brasil, não é só uma questão política tão somente, né, de falarmos assim, não, isso é o Brasil, é o político. Sim, é o Brasil, tem político, só que atingiu o mundo, atingiu os continentes. Né? Então, a gente não tem como falar que há uma trama, né? E essa trama do Brasil está se exportando para outros países. Não, isso é algo notório. Então, a gente tem que estar atento exatamente o porquê. Então, uma das perguntas que eu queria deixar aqui para que você respondesse, né, para que as pessoas escrevessem, falassem, é como que a igreja ela deve se portar em meio a isso. A gente já deu algumas pistas aqui, temos 3 pistas, mas como que a igreja deve se portar? Por quê? Porque nesse momento não tem reunião, nesse momento a gente não está congregando, né? Salmo 133, com bom e com suave é que os irmãos de reunião. Não está havendo essa unidade de corpo. A gente continua unido no telefone, no WhatsApp agora, né, nas lives, mas pessoalmente falando a gente não está unido. A gente está separado por um pouco de tempo. Como que a igreja deve se portar? Porque eu não sei com respeito a você, falar de mim. Tem dias que eu estou meio desorientado, por incrível que pareça. Tem dias que eu estou meio perdido, meio oprimido. A situação, ela me oprime. Eu estou falando de mim, ok? Tem dias que parece que é um rolo compressor na minha frente, por detrás tem um outro rolo compressor. Parece que eu estou no meio de alguma coisa me comprimindo. E se a gente não vigiar, a gente acaba ficando deprimido com a situação. Porque é uma situação propícia a isso. Oi? Oi, Vaz. Ana Carla escreveu aqui. Ana Carla Santos escreveu. Eu acho que muitas coisas estão para acontecer ainda. Essa doença é só para despertar o povo. A gente vai chegar aí, Ana. Querida Ana, muito boa a sua colocação. É só um começo para despertar o povo. Né? Mas a gente vai chegar aí. Me lembra para a gente falar a respeito disso que a Ana falou, que também está aqui em pauta. A questão é, como que a igreja deve se portar em meio a isso tudo? Nós devemos orar. Amém. A gente ora, eu tenho orado, você também tem orado, né? Vocês têm orado, todos nós temos orado. Mas como que a gente se porta, né, em meio a tudo isso? A gente chora, a gente evangeliza, a gente vigia. O que a gente faz? Como que a gente deve se portar? Eu queria escutar você. Fabinho, fala alguma coisa. Wander, Patrícia, fala alguma coisa, Fabinho. É uma situação complicada, né, Jorge? Porque a gente tem passado por situação que nunca na humanidade, né, nesse século aí agora nosso, aconteceu, né? Ninguém esperava que uma gripe fosse parar
literalmente o mundo, né? E o que tem acontecido? Isso tem causado muito prejuízo e eu tenho comentado muito com algumas pessoas falando sobre o egoísmo, né, cara, das pessoas, o que as pessoas têm feito. Saiu o áudio do Fábio aí. Fábio, caiu o teu áudio, Varão. Não, voltou aqui. Isso, vai então, continua. O que acontece? O que a gente tem visto aí eu saio, não tem saído tanto, né? Já tem uns 70 para 80 dias, né, que começou isso aí. Parece pouco, né? Mas já vão para quase 3 meses já de quarentena. E eu saí 6 vezes ou 7 vezes nesse período. Então, quer dizer, eu estou respeitando a quarentena, usando máscara. A gente sai, quando vai no meio da rua, vê que as pessoas não estão dando a mínima, entendeu? Pessoas andando sem máscara no meio da rua. E aquela história, né? Um contaminando o outro, né? Porque a gente vê um cara sem máscara, aí o cara tá no meio da rua, é egoísta. Ele fala, que se dane, se eu morrer, o problema é meu. Só que ele tá sem máscara, ele se contamina, ele vai para casa, aí contamina a família, aí a família que fala com o vizinho do lado contamina o vizinho, e é por isso que está acontecendo tudo isso que a gente está vendo aí. Ó. O número de mortes, o número de contaminados aumentando cada vez mais. Exato. Hoje tá em quanto? Você sabe o número, Fábio? Já é uma galera, né? A princípio são mais de 10 mil mortes, né, já, né? Tem pessoas aí da minha família, aí, bastante pessoas da minha família, essa Ana Carla, a Vanessa, o Adão viu que o Adão também se conectou aí e viu o YouTube. Ele não está conseguindo participar da live, mas ele entrou e viu o YouTube. Jorge, em questão da visão da igreja, eu creio assim no seguinte, né? Esse é um pensamento que eu tenho agora nesse momento. Vocês me pegaram de surpresa, muito em cima da hora. O que acontece? Nós estamos seguindo aquilo que Jesus Cristo ensinou para todos, né? Quando ele foi questionado se devíamos pagar os nossos impostos. E aí Jesus Cristo fala para Pedro, vai lá, pesca um peixe e vai ser uma moeda lá e dá a César o que é de César, né? E nós ficamos com a nossa parte, ou seja, nós temos que... Ali ele deu um exemplo que nós devemos pagar os nossos impostos e obedecer às regras, porque pagar o imposto é uma regra. Então, nós estamos obedecendo às regras que estão sendo impostas pelo governo, esses decretos, essas leis, mas hoje nós estamos vendo, né? Hoje nós temos, porque hoje nós vivemos no meio de uma comunicação que você vê, nós estamos falando aqui, eu fui pego de surpresa, né? E o mundo todo hoje pode nos ouvir isso que está acontecendo aqui agora. E nós estamos vendo que estão tendo decretos e essas derrubadas, né, que o Supremo Tribunal fez para poder os governantes, seus confederados, né, do presidente da República, volto a dizer, independente de quem seja, né, eu não sou um partidarista, eles têm sua autonomia. Você vê que, cara, tem leis que elas realmente vieram para nos atrapalhar, para atrapalhar um movimento do país. E se hoje, como você falou, você sai para vender, eu não estou saindo, eu estou ficando em casa, eu saio no máximo para ir ao mercado ou ir à padaria. Ao mercado eu vou a cada 10 dias, a padaria eu vou praticamente todos os dias, né? Vou uma vez só, mas eu vou com o devido cuidado, passo álcool gel, quando eu chego eu recebo álcool gel para passar na mão antes de entrar no padaria ou no supermercado, eu boto a máscara, eu sigo as regras do conceito. Mas hoje, através dessas mídias, como isso que nós estamos fazendo aqui agora, né, fora o que não ocorre no sistema que a grande massa no povo brasileiro assiste, no mundo, né, o povo brasileiro no mundo inteiro assiste, não está sendo divulgado o real, né, a parte real em relação ao que realmente está acontecendo, né? Eles estão botando a população em pânico, em terror, e essa é a intenção. Aí, como você mesmo acabou de dizer, tem pessoas que estão se suicidando, tem pessoas que estão ficando paranoicas, eu também tenho visto isso, eu não estou ouvindo que alguém ouviu falar, não, estou vendo isso, pessoas entrando em pânico, as pessoas entrando em paranoia, pessoas fechando seu comércio, preocupadas com o que vai acontecer daqui a um ano. Ou seja, são pessoas que não têm Deus no coração, que não têm fé, e uma grande parte aí, elas são movimentadas pelo aquilo que ocorre no sistema de mídia aí, que todo mundo liga a TV e assiste, né? Ou seja,
nós temos que fazer e cumprir as regras, e não podemos nos deixar levar por como se fosse uma massa de manobra, né? Porque é isso que o sistema quer que aconteça. Cumprir as regras, sim, mas hoje nós temos a certeza de que tem muitas regras aí que eles estão criando, muitas leis, que elas são absurdas e que elas não condizem com a realidade que nós vivemos hoje, tá? Eu sinto muito em dizer isso e é por aí, cara, é só uma parte aí, um pouco do que eu penso, né? Não vou tomar mais muito do teu tempo não, tá, professor? Pode falar aí. Acho que alguém está escrevendo aqui. Salvador entrou, Salvador já entrou. Outra pessoa escreveu aí, acabou que eu não consegui ler. Tem o Manuel, tem o Adão, tem um pessoal aí escrevendo e falando aí sobre algumas questões, levantando algumas questões que é interessante, né? Você vê, a primeira que nós estamos fazendo, você me pegou de surpresa, vamos nos programar, né, a partir dessa, é só um conselho que eu estou dando, uma sugestão, né, uma opinião minha como irmão, para que a gente possa se programar para fazer outra manhã dentro de um horário certo, e convidar todas as pessoas para participarem e botar um tema bem legal, bem atual, para que a gente possa trazer uma resposta bíblica para todos, né? Um estudo bíblico, não só para nós, como para todos aqueles que vão estar nos assistindo, porque, olha, Varão, vou te falar uma coisa, é a primeira vez que nós estamos fazendo isso, mas se nós fizéssemos isso com todos os estudos que nós já tivemos anteriormente, olha, eu creio, pelo que nós vemos hoje na mídia social, no YouTube, no Instagram e outras coisas, tanta bobagem que as pessoas estão falando, eu acho que esses estudos nossos, que nós tivemos anteriores, que não foram filmados nenhum, nossa, isso vai ajudar muitas pessoas, vai salvar vidas, sabe? Porque as pessoas estão entrando em pânico. Então, fala aí, Jorge, pode falar, professor. O meu filho também falou alguma coisa, meu filho falou, oi pai, oi mãe, Emanuel... A tua internet está falhando, Jorge. Está falhando a minha internet? Melhorou agora? Melhorou? Melhorou a minha internet? Melhorou. O Emanuel falou, pegaram carona na pandemia. Pegaram carona na pandemia. A gente está falando uma coisa aqui, simultaneamente, o Emanuel falou que a política, né, os políticos pegaram carona aí, para estar tirando proveito. É exatamente isso. E meu filho deu um oi filhão. Meu filho não está aqui agora, está em outro lugar. Salvador, Adão, tem uma galera participando aí. Patrícia também está. Boa tarde para todos, boa noite para todos vocês. Oi, Ana Paula. Prazer, seja bem-vindo. Só para a gente entender aqui, só para a gente voltar aqui à questão, né? Foi falado aqui, foi tratado, como que a igreja deve se portar mediante essa pandemia, mediante o que aconteceu no mundo, como nós havíamos falado, né, alguns minutos atrás, e o que atingiu o mundo de forma surpresa, como você disse, não tinha vivido, eu nunca tinha vivido isso. Acredito que essa geração nunca pensou. Mas eu relatei aqui algumas coisas que ocorreram no passado, a peste justiniana, a peste negra, gripe russa, gripe espanhola, onde também atingiu as pessoas elas não esperavam isso, e foram atingidas. E nessa brincadeira, estou aqui com os números aqui, da peste espanhola, morreu em torno de 20 a 50 milhões de pessoas. Na peste espanhola, 20 a 50 milhões de pessoas. Na peste negra, morreu em torno de 75 a 200 milhões de pessoas. Então, a gente está vivendo um momento agora que não chegou a essa proporção. Está todo mundo me ouvindo? Estão conseguindo ouvir? Pra você ter uma ideia, você falou da peste negra, a peste negra matou 75% da população da Europa, na época, no século, se não me engano, no século XIII, né? Século XI, XIII, né? Matou 75 milhões de pessoas da Europa, ou seja, por pouco a Europa não tinha sumido do mapa, né? Eu estou com o relato aqui, 75 a 200 milhões de pessoas. Massacrou muita gente. Aí você vê como é que está a fragilidade das pessoas, né, no mundo, né? Porque aqui no Brasil está todo mundo desesperado, porque já morreram 10 mil pessoas.
Isso é ruim, é bem ruim. Mas o ministro hoje foi criticado por falar, mas só morreram 10 mil pessoas. Se a gente levar pela taxa de mortalidade e letalidade do vírus, Jorge, 10 mil pessoas está saindo de graça para o Brasil. Entendeu? Porque só você vê nos Estados Unidos são 350 milhões de habitantes, e só em Nova York, lá nos Estados Unidos todo, juntando tudo, já morreram mais de 100 mil pessoas por causa do vírus. Então ontem passava de 80 mil. Tá bem tranquilo ainda. Tranquilo no sentido de todo mundo está falando de pandemia, saiu fora de controle, mas não é bem dessa forma que as pessoas estão falando, não, porque a situação em outras partes do mundo está muito mais complicada do que aqui. Então, por mais que exista essa questão da pandemia, por mais que exista questão política, é algo notório, né? É algo que está atingindo o mundo. Então, nunca aconteceu isso. Torno a dizer. Nem no século passado, nem nisso, né? A Ana havia escrito, eu anotei aqui o que a Ana escreveu no começo. A Ana falou o seguinte: bem, isso é só o começo. A Ana falou que é só o começo. Olhando tanto, né, fazendo aqui agora um paralelo entre Mateus, Marcos, Lucas, eu acho muitas coisas. Acabou que ela falou rápido aqui. A Ana falou exatamente que é o começo. Eu acho que muitas coisas estão para acontecer ainda. Essas doenças só para despertar o povo. Foi o que a Ana falou. Então, o que está em foco aqui? Se você pegar o livro de Mateus, Marcos, Lucas, que a gente está tratando, né, a gente respaldou a nossa reunião, a nossa conversa, nosso bate-papo teológico em cima desses textos aqui, né, é só o começo mesmo. Por quê? Porque a gente entende que o pior está por vir. A gente entende que a situação vai ficar bem crítica, vai ficar bem acerrada. Não é só uma questão de terremoto, não é só uma questão de pandemia, não é só uma questão de fome, não é só uma questão de doenças em vários lugares, é uma questão de juízo de Deus na Terra. Interessante que eu estava pesquisando aqui agora em Apocalipse 16, não falo a memória, verso 11, né, Apocalipse diz que o povo sofreram, né, vários juízos, pegaram várias doenças, e o povo não se arrependeu. Veja que o povo ele não se arrepende. É interessante que o povo estava com o coração endurecido em Apocalipse 16. E o que a gente está vivendo hoje é exatamente isso. As pessoas elas não estão atentando para Deus. São poucas pessoas que estão falando que existe um juízo de Deus, né? A maioria das pessoas vão atribuir isso a governo, vão atribuir isso à política, vão atribuir isso à China, algum chinês maluco criou esse vírus, vão atribuir isso a uma série de coisas, até o próprio diabo, né? Como o nosso amigo Wander falou agora, né? Não vejo como uma ação diabólica. E realmente, Wander, não há base nenhuma para entender que essa é uma atuação diabólica humana. Existe a responsabilidade humana, sim, que Deus vai cobrar, mas você vê que é algo mundial, numa proporção tão extraordinária. Isso não é coisa de diabo, isso é coisa de um Deus justo, né? De um Deus justo que é bom, e por ele ser bom, ele não somente permite algumas coisas, ele envia algumas coisas, alguns juízos, justamente para que as pessoas se arrependam. O intuito, né, da palavra de Deus, o intuito aqui não é que as pessoas morram de coronavírus, é que as pessoas se arrependam, é que as pessoas, né, mudem a atitude, mude o pensamento, essa é a ideia. Então a gente está vivendo esse momento esse onde a igreja deve se posicionar, mas muitas vezes nós não sabemos como nos posicionar. Eu queria tratar exatamente rapidamente isso aqui. Como que é se posicionar? Né? Como que eu devo me posicionar? A igreja tem que se posicionar. Eu escuto muita gente falando a respeito disso. A igreja tem que se posicionar. Como? Se posicionar como? Alguns acreditam que nós temos que dar as coisas. Dar para quem? Alguns acreditam que nós temos que ir para a rua. Fazer o que na rua? Nós temos que orar. Orar por quê? Orar, né, em direção ao quê? A gente entende que o mesmo Deus, se você pegar Marcos capítulo 1 até o capítulo 5, você vai ver Jesus curando todo tipo de enfermidade e doença, expulsando todo tipo de demônio. Marcos vai mostrar Jesus de uma forma poderosíssima, curando todo tipo de moléstia, doenças e outras coisas mais. Então, o mesmo Deus que envia o mal é aquele Deus que vai livrar o povo dele. Então, qual é o intuito desse mal estar assolando este mundo? É para que o povo reconheça que existe um Deus que manda, que ordena a todos que se arrependam. É interessante isso, que algumas pessoas não gostam dessa palavra, Deus ordena. Sim, foi exatamente essa palavra que o apóstolo Paulo pregou em Atos 17. Atos 17, do verso 24 até o 31, Paulo está pregando seu sermão e fala que existe um Deus que é criador. E ele se manifesta de uma forma tremenda. E ele ordena, e por meio do varão que ele ressuscitou, ou seja, por meio de Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, Deus vai julgar
as nações. Por meio desse varão, Deus vai julgar. Ou seja, Deus o constituiu Senhor, príncipe, Senhor, juiz, Senhor e rei. É por meio de Jesus que Deus vai julgar. Mas antes de Deus julgar, né, Deus envia esses juízos para que as pessoas se arrependam. Então, fazendo aqui uma conotação desde o começo, né? Mateus 24 diz para a gente não se assustar. Lucas já fala para a gente pregar o evangelho, ser testemunha, martúrio, né? Pregar o evangelho, ser mártires. Aproveitar esse momento para pregar. Então, como que a igreja deve se portar? Né? Sempre em oração, vigiando em todos os sentidos, dando bom testemunho, cumprindo as regras, cumprindo os decretos, andando de acordo com os decretos. Para quê? Para que o nome de Deus não seja envergonhado. E juntando Lucas, a gente vai entender que Lucas diz que nós temos que testemunhar, aproveitando em todo o tempo, querido, mostrando que Jesus é o caminho, mostrando que existe uma esperança para o povo de Deus, e essa esperança é Cristo Jesus. Salvador escreveu aqui, é bom diferenciar juízos de Deus e perseguição encabeçada pelo diabo e homens maus. Outra observação é que o juízo começa sempre pela casa de Deus. Salvador colocou um texto aqui de 1 Pedro, né, 4,17, o juízo começa pela casa de Deus. O juízo de Deus, ele tem algumas conotações. Que conotações são essas? Que juízos são esses? O juízo, sempre que Deus vai fazer alguma coisa no mundo, Deus atinge a igreja, Deus atinge Israel. O Wander falou isso no começo, que quando Deus queria atingir o mundo, antes de julgar as nações, Deus julgava o povo dele. O que Deus faz? Deus vai julgar Israel, Deus vai julgar Judá, Jerusalém. Deus levanta Nabucodonosor para, por meio de Nabucodonosor, exercer o seu juízo. Depois que o povo dele é julgado, depois que o povo dele sofre o impacto, né, do juízo de Deus, né, depois de 70 anos eles voltam do cativeiro. O que Deus faz? Deus levanta agora um outro povo, os medos e persas, os persas, para julgar Babilônia. Ou seja, foi isso que o irmão Salvador quis dizer, né, o juízo começa pela casa de Deus. Nesse sentido, você está vendo que a pandemia não é um juízo específico pela casa de Deus. Tanto a casa de Deus quanto o mundo está sendo atingido. Você vê que esse juízo é um juízo amplo. Né? Ele começa pela casa de Deus, sim, sem sombra de dúvida, mas é um juízo que está acontecendo no mundo. E voltando ao tema, Satanás ele não tem esse poder de fazer o mundo parar. Satanás não tem esse poder de fazer o mundo tremer. Somente um que tem esse poder. E por meio do seu juízo, ele não só julga a sua igreja, ele julga a todos. Né? E não é um juízo condenatório. É interessante isso, é bom lembrarmos isso. Não tem juízo condenatório aqui. É um juízo para arrependimento. Condenatório vai ser quando a pessoa morrer. Morreu sem Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Quem está em Cristo. Então, quando saiu disso, já era. Mas hoje, aqui em vida, né, ainda há esperança. A esperança é Cristo Jesus. E como a Ana falou, a nossa querida Ana falou, né, esse momento agora é uma escola para alguma coisa muito pior que está por vir. E acredito também que é a nível mundial. Eu queria também deixar aqui, né, uma deixa aqui rápido, eu sei que o tempo já se esgotou, mas uma deixa aqui rápido. Será que todo esse momento, esse caos político, esse caos financeiro, esse caos que está mexendo com o lado emocional das pessoas, esse caos, né, essa pandemia que está mexendo com todas as nossas áreas, vamos falar dessa forma, está mexendo com todas as nossas áreas. Será que isso, como disse o irmão Marcelo, por exemplo, o irmão Marcelo hoje, ele falou a respeito disso de novo, será que isso não é um palco que já está sendo preparado para o anticristo ele aparecer? O que os irmãos acham? Será que não é só uma questão política, uma questão emocional, né, as áreas da nossa vida, a estrutura? Será que isso já não é alguma coisa já preparada para um governo se levantar? Nosso irmão Vanderlei falou com propriedade, não tem um governo soberano sobre a terra. O governo soberano é o governo de Deus que governa sobre todos os governos. Quem reconheceu isso foi Nabucodonosor. Nabucodonosor, que era rei de reis, disse, eu agora entendo e reconheço que o Deus dos céus, ele governa sobre todos os reinos, ele é Deus sobre todos os reinos. E Deus é Deus e ponto final. Mas, humanamente falando e biblicamente falando, iria surgir um governo. Será que agora não seria um momento, né, um momento exato para que esse governo surgisse? Né, o governo do anticristo? O que os irmãos entendem com respeito a isso? Será que existe, você está se formando isso? Será que está se formando ou é só impressão? É o que a gente acha. O que os irmãos entendem sobre essa questão do anticristo? Que a gente vai entrar na questão da escatologia, né? Se a gente queria, a gente vai entrar na questão da escatologia. Mas é rápido. O que os irmãos entendem disso? Eu acho que isso é só uma calibragem. Tá?
estão só calibrando. Eu falo calibragem porque a gente está vendo que muita gente está morrendo no mundo por causa desse vírus. E não exatamente está acontecendo de uma forma destruidora, ou seja, parece que está controlado, ou seja, parece que está acontecendo uma calibragem, porque uma coisa maior vem por trás, entendeu? Eles estão só ajustando. O que parece é que eles estão só ajustando, entendeu? Isso Deixa eu só rapidamente, Fábio. Deixa eu só fazer um adentro aqui. Por que eu falei isso? Por quê? Porque o presidente da França, junto com o Papa e alguns outros governos, estão falando a respeito de um governo se levantar um governo, e esse governo ser um governo mundial. Já existe esse adentro há muito tempo, já se fala há muito tempo. Inclusive, teria uma reunião agora em maio, mas foi frustrada pela pandemia. Uma reunião onde seria decidido, né, de um governo mundial, um sistema mundial. Existe já essa premissa, né, de um governo que vai governar o mundo todo. E a gente sabe que esse governo, biblicamente falando, é o governo do anticristo, onde o anticristo vai ser levantado, né, cuja eficácia de Satanás, com poderes de mentira, mas ele vai vir de forma terrível e, de alguma maneira, ele vai tentar persuadir o mundo. Os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, não vão ser levados. Por quê? Porque são eleitos de Deus. Deus os guardou. Deus guarda o seu povo, os seus eleitos. Mas a questão é, como eu falei no começo, será que isso já não é já um palco, né, para que esse ser, né, advindo das trevas, o anticristo, filho da perdição, se levante justamente propondo o quê? Pacificar, propondo melhorar financeiramente, politicamente, porque você vê que em todos os países há um caos financeiro. Não podemos esquecer que já está sendo discutido a renda mínima, tá? No mundo todo, tá? Regra? Renda mínima. Os países estão querendo garantir uma renda mínima para pessoas. E agora, eles nunca se preocuparam com os mais vulneráveis. Agora eles estão preocupados com os mais vulneráveis. Eles querem criar uma renda mínima para os mais vulneráveis. Ou seja, a mesma coisa de sempre, da esquerda, querendo entregar balde de lavagem para o povo ficar quietinho e para ter um controle maior, entendeu? Se o nosso país, olhando por esse ângulo aí, nosso país, você vê que os R$600 que foi dado, de alguma maneira, amenizou um caos, porque existe um caos. A gente tem prestações para pagar, tem contas para a gente honrar, tem compras para se fazer, uma série de situações. Então, de alguma maneira, esses R$600 amenizou. Só que a ideia é prolongar, né? Eu tenho certeza que nós não queremos R$600. Nós queremos um trabalho, queremos salário. Queremos trabalhar, o trabalhador é digno do seu salário, como diz a Escritura. A gente quer executar as coisas. Então, você vê que por trás de tudo isso, por detrás, existe um plano maligno. O juízo é de Deus, mas existe um plano maligno. Você vê que tem são os três lados, né? Deus atuando com a sua soberania, o diabo agindo por detrás nas trevas e o ser humano compactuando com as trevas. Por isso que existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Por quê? Porque o governo tem responsabilidade, você como pai de família tem responsabilidade. Você falou aí, se eu sei que existe uma pandemia, existe um vírus à solta, né, eu vou para a rua e não tomo as precauções devidas, eu sou um irresponsável, egoísta. Por quê? Porque eu estou pensando somente em mim. Eu não estou sendo, em maneira nenhuma, sábio. Pelo contrário, eu estou pondo a vida da minha família em risco. Então, se a gente parar para fazer uma análise em tudo, você vê que tem muita coisa para se tratar, tem muita coisa para se falar a respeito disso tudo aí. Esse vírus, literalmente, dá pano para manga nessa pandemia. E fora a questão política e outras coisas mais. Mas continua, Flávio. Foi isso que eu falei. Continua, Fabinho. Vai levando aí que meu som tá ruim. Ok. Então, voltando aqui para aquilo que a Escritura diz, o Wander queria falar uma coisa, Wander? Acabei te cortando? Não, eu saí um pouco do ar, porque eu fui pegar o carregador, porque eu estou no celular, estou num local distante da casa e fui pegar só o carregador. Eu até perdi uma parte da conversa, me perdoe, mas pode falar que eu estou te ouvindo, Vaso. Tranquilo. O que a gente então entende para a gente agora, são vários laços, né, várias pontas soltas. Vamos voltar àquilo que foi falado. Né? Lucas 21, verso 11, diz Jesus que as pandemias terríveis iriam surgir.
né? E já está ciente disso já houve já essa questão. E aí Mateus vai mandar a gente não temer essa situação, né? Tudo que é juízo, não devemos temer na questão do que pode nos causar. Estamos em Cristo, andamos de acordo com o que a Escritura diz, não precisamos temer. Vai uma pergunta. Se porventura eu não estiver em Cristo, se porventura eu sou mais um, né, que faz parte da igreja, que entrou no rol de membro da igreja, eu sou mais um presbiteriano, um assembleiano, um metodista, eu sou apenas um, eu devo temer essa pandemia? Eu devo estar atemorizado com o juízo de Deus? Porque eu sou apenas mais um, que alguém me fez uma proposta bem atraente, atrativa, falando do evangelho, né, um evangelho que não faz diferença, vendendo feijão por R$1.000, uma proposta bem patética, como eles estão fazendo aí fora. Eu deveria temer? É uma pergunta recíproca. Deveria temer, sim, senhor. Como disse um pregador antigo, ele disse: eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Ele fala assim: Deus está aqui, né? Deus está no Brasil, Deus está no mundo, assentado no globo terrestre, como diz Ezequiel e os profetas. Deus está aqui. Eu tenho duas notícias, uma boa e uma má. A boa notícia é para quem está em Cristo e é uma nova criatura. A boa notícia é para aquele que foi regenerado em Cristo Jesus e busca em primeiro lugar o reino de Deus. A boa notícia é aquele que tem, né, a eternidade gravada nos seus olhos. A boa notícia é aquele que, mediante o contato com o Salvador, teve um arrependimento genuíno, provocado pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus pregada. Essa é a boa notícia. Você está em Cristo Jesus. E a má notícia é aquele que não se arrepende diante de Deus, é aquele que não tem nenhum senso, sabe, daquilo que está acontecendo, e como disse a Ana, pode ficar pior. A má notícia é aquele que enxerga todas essas coisas como um acaso, né, como os espíritas dizem, é uma coisa simples, isso vai acontecer, isso tem que acontecer, o homem está causando, e não olha para o Criador e não há arrependimento. Essa é a má notícia. Deus está aqui. Boa notícia, você está em Cristo? É uma boa notícia. A péssima notícia é aquele que não está em Cristo Jesus. É aquele que anda segundo a sua vontade, segundo o seu pobre caminho, segundo o seu pobre coração. Provérbios 4:23 diz que tudo se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Deus está emitindo, né, juízos, está emitindo dos céus juízos. Romanos capítulo 1, versículo 18, diz que dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a desobediência dos homens. Então, o que é desobediência? Desobediência é exatamente quebrar a lei de Deus, onde os homens quebram a lei de Deus, com adultérios, com roubos, assassinatos. Os homens estão quebrando a lei de Deus. E eles fazem isso todos os dias. Todos os dias nós quebramos a lei de Deus. Todos os dias nós adulteramos a lei de Deus. Todos os dias nós nos chocamos com a verdade de Deus. Em vez de nos arrepender, nós nos chocamos com ela. E quando a verdade é pregada, a primeira reação que eu tenho é: pô, esse evangelho não serve para mim, Jesus não serve para mim. Mas aí que está, né, o X da questão. Em meio a essa pandemia, não tem momento melhor para testemunhar, para dizer que esse Deus que criou todas as coisas, determinou todas as coisas antes que o mundo fosse mundo, ele não somente determinou e deixou ao ilhéus, deixou que o homem fizesse o que ele quisesse. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, o unigênito de Deus, o primogênito da criação, não por ser criado, e sim por ter a preeminência. Ele encarna na pessoa bendita de Jesus, vem até a terra, nos ensina como é viver, nos ensina toda, né? Ele é o exemplo de modelo que deve ser seguido. Não é o Papa, não é o apóstolo, não é o pastor, não é o Jorge. O exemplo deve ser seguido, Jesus Cristo. Ele não somente dá exemplo, ele vai até a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ele é sacrificado, o cordeiro é imolado. Aquilo que João Batista havia profetizado, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, estava andando o Cordeiro Santo. O cordeiro que o próprio Deus preparou. Porque os homens tentaram oferecer para Deus uma série de coisas, ele diz: olha, um corpo eu preparei, o próprio Deus prepara. Deus prepara todo o sacrifício, né, sacrifício agradável para ele, mostrando que o que Deus quer vem dele mesmo, os louvores e outras coisas mais. O que acontece com isso? Depois anota o que o Salvador falou, para a gente falar o que o Salvador falou, tá? O que acontece com isso? Jesus vem até a cruz do Calvário. Ele não somente morre na cruz, ele não somente, né, deixa que o seu sangue pingue naquela cruz imunda, ele não somente morre naquela cruz, ele morre e ao terceiro dia ressuscita. Esse é o remédio de Deus para a humanidade. Essa é a mensagem de Deus para a humanidade. Essa é Deus pregando o seu evangelho por intermédio da cruz, mediante o seu Filho Jesus. E mediante Jesus Cristo, ele tem nos dado vida e vida com abundância. Mediante Jesus Cristo, ele nos imputa a sua justiça. E é interessante isso, essa dupla imputação.
A minha iniquidade foi posta sobre Cristo Jesus. Ele nunca pecou, não conheceu o pecado. Porém, a nossa iniquidade caiu sobre ele, a sua justiça sobre nós. E ao terceiro dia, depois da sua ressurreição, ele justificou a todos aqueles que ele chamou, a todos aqueles que creu. E essa é a mensagem que nós temos para proclamar, para testemunhar. Que as epidemias e pandemias e outras mias vão vir sobre a terra. A situação vai ficar bem pior, como disse Ana e os demais irmãos. O juízo de Deus está sobre a terra, tudo isso nós sabemos. E a Escritura está dizendo isso, já foi dito há 2 mil anos atrás, está se cumprindo hoje. A questão é, o que você tem feito? O que você vai fazer com todas as verdades bíblicas que estão sendo, né, faladas, ditas, pregadas, proclamadas? O que você tem feito e o que você vai fazer com as verdades? Pessoas estão morrendo, infelizmente, algumas sem salvação. Por quê? Porque não olharam para o Redentor, não olharam para o Salvador. Porque não creram no Salvador. Creram nos seus cartões de crédito, creram no seu poder, creram na sua influência, creram nas suas contas bancárias, creram nos seus trabalhos, mas não creram no Salvador. E com isso, estão descendo à sepultura. E só vão ressuscitar para o julgamento, para o dia final. E eu encerro aqui a minha fala, nesse momento aqui, com um texto bíblico, porque Deus amou o mundo. Deus amou de uma maneira tal, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas tenha vida e vida eterna. Essa vida está no Filho de Deus, essa vida está no conhecimento de Deus. Como o próprio Jesus falou, a vida eterna é essa, que conheçam o Pai. E quando você conhece o Pai, você entende que o Pai enviou o Filho. E quando você entende que o Filho foi enviado à terra, morreu, ressuscitou, agora o Filho enviou o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo que está conosco, que leva o homem ao arrependimento, que leva o homem ao entendimento, que leva o homem à mudança de mente. Arrependimento é a palavra-chave para os nossos dias, para a nossa geração. Arrependimento é a palavra-chave para a igreja brasileira, para a igreja que vive atrás de bênção, vive atrás de prosperidade, vive atrás daquilo que Deus tem a dar e não o que Deus é. Arrependimento é esse momento que nós devemos viver. É esse momento que nós devemos enxergar, né? O que a Escritura está denotando para nós, está apontando para nós, e fazer isso. Como disse o Fábio, João 3,16. Por que, irmão Jorge? Porque Deus fez a parte dele. Porque Deus amou o mundo. E agora você se arrependa dos seus pecados. Né? Pessoas, elas maltratam as outras, elas traem as suas esposas. Eles, enfim, vivem quebrando a lei de Deus. E Deus está mandando você, nesse momento, se arrepender. Arrependei-vos. 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 E crede no Evangelho. Não é um arrependimento de lágrimas. É uma mudança. Essa mudança é gerada pelo Espírito Santo dentro da sua mente. Uma mudança. Você muda não somente, né, as suas vestes, você muda o seu estilo de vida. Esse é o Evangelho. Causa essa transformação. E essa palavra chegue ao coração dessas pessoas e as pessoas reconheçam quem é o Filho de Deus. Fala, querido Vanderlei. Antes de tu finalizar, eu queria só ler uma passagem aqui que nós conhecemos ela bem, mas talvez muitas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que ainda irão nos assistir. Alguém leu o que o Salvador escreveu, Vanderlei? Oi? Não, não vi. Você leu o que o Salvador escreveu? Se eu li okay. A igreja tem que cumprir seu papel profético, que é chamar os governantes a cumprir suas funções ao mesmo tempo, se arrepender e voltar ao primeiro amor. Amém, glória a Deus. Então, como... Fala, Wander. Aí vão ter outras pessoas ainda que vão nos assistir daqui a algum tempo, né? E eu creio que essa será a primeira de muitas. Então, eu queria só fechar aqui a minha participação de hoje, com uma passagem que tem no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, que ele fala, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra os seres humanos, ou seja, contra os príncipes, né, os governantes, os presidentes, mas é contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, e com forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, porque o dia mau, nós sempre falamos sobre o dia mau, e as pessoas acham que dia mau é esse? Qual será o dia mau? Vamos dizer que hoje nós estamos vivendo um dia mau, né, cara? Um dia de assolação, um dia que todos estamos sendo oprimidos, suprimidos, né, cara?
pelos governantes, e eu creio, eu vejo a mão de Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu dei a paz a ele, falou assim, meu amigo, tu pode me explicar o que é que vocês falam? Paz do Senhor, meu irmão. Eu falei assim, a paz do Senhor, cara, quando a gente fala assim, muitas pessoas não têm noção dessa paz. Talvez até alguns cristãos que se dizem cristãos, que estão, como você falou, está no hall de membros, e tem o hábito, o costume de ir aos domingos na igreja, assistir um culto, mas ele não tem a noção da paz. Porque aqueles que têm a paz, aqueles que realmente sabem qual é o significado da paz de Cristo, eles vivem verdadeiramente em paz, independente das circunstâncias e da situação. Você vê hoje, nesse atual momento que nós vivemos, a crise, né, pandêmica, a crise de excesso de informações oprimindo o povo, dizendo que você tem que ficar em casa, informações cheias de malignidade para poder oprimir, deprimir as pessoas. Nós estamos passando por isso. Só passa por isso as pessoas que não entendem o que é essa paz. Eu expliquei para ele, cara, essa paz é aquela pessoa que ela confia em Cristo, que o Espírito Santo habita nela, e ela manifesta esse amor de Deus, que ela consegue entender tudo o que está passando, sem ela ter o medo de morrer, porque ela sabe que quando ela morrer, ela tá salva. E o que é a salvação? A salvação ela é única, ela é de uma única pessoa, ela é exclusiva. Você tem que lutar ela até o final, com seus atos, com suas atitudes e com a tua fé e crer. E só quem tem essa paz é aqueles que realmente acreditam. E essa paz, ela nos traz esse conforto agora, nesse momento. Nós oramos pela nossa família, pelos nossos filhos. Eu oro todo dia pelos governantes, né? Faço o meu papel como cristão. E eu estava tentando explicar para ele, de uma forma que ele entendesse o que é essa paz. É isso que nós estamos sentindo agora. Está todo mundo mal, todo mundo em crise, todo mundo em guerra. E eu consigo, de uma forma muito tranquila, ver tudo o que está acontecendo e ver que isso é um sinal de Deus, do poder de Deus, dele mostrar para o ser humano, seja ele quem é, o presidente. Nós temos lá a Coreia, né? Nós temos lá os Estados Unidos, temos a Alemanha, temos a Rússia, que, como o presidente da Rússia falou, olha, nós temos dinheiro aqui para ficar 10 anos, sem depender de ninguém. Cara, não se trata de dinheiro, não se trata do poder, se trata de Deus mostrar para as pessoas que elas têm que realmente reconhecer os seus maus caminhos e ver que só Ele é capaz de nos livrar de uma situação dessa. E Ele só vai nos livrar como Ele livrou o povo de Israel, que foi cativo para a Babilônia. Ele só vai livrar quando realmente... Por que o povo foi cativo para a Babilônia? Porque o povo de Israel, eles persistiam no erro. Deus levantava profetas, juízes, para poder levar para eles as profecias, ensinar e dizer que eles estavam indo no mau caminho. Eles persistiam. É como hoje o nosso povo, a nação, toda a nação, no país, em vários países do mundo, eles estão persistindo nesse erro. Então eu vejo a mão de Deus sobre isso. Ele está chamando para que o povo se arrependa, né? Você vê que na história, a primeira vez que um presidente, na história, pelo menos no meu tempo, é a primeira pandemia que eu vejo, a primeira parte, assim, eu fiz 50 anos agora, dia 14 de abril, obrigado pelo aniversário a todos, tá? E eu nunca passei por uma situação, as pessoas assim, apavoradas, alucinadas, loucas, e eu vejo a mão de Deus mostrando para todos nós que nós temos que nos arrepender, nos apegarmos a Deus, porque nós sabemos para onde nós vamos, e aqueles que não sabem não têm essa paz, né? Ele não consegue se manter um equilíbrio. E hoje, como você estava falando, né, nós não estamos tendo mais os nossos cultos, né, porque nós temos que nos congregar, estar entre os irmãos, nós estamos nos comunicando através de hoje, temos um sistema muito bacana, que é esse sistema, né, vivemos um bom tempo, que é esse tempo em que nós podemos de casa falar com uma pessoa do outro lado do mundo, né, o que é o que está acontecendo aqui conosco, você está na sua casa, está na minha casa, outras pessoas nos assistindo. É um tempo em que nós devemos realmente parar e pensar o que nós temos feito, o que nós podemos fazer pelo nosso semelhante. E só está firme em Cristo aquele que verdadeiramente conhece a palavra dele, aquele que verdadeiramente caminha no caminho dele. Aqueles que, como eu digo por mim, tá? Eu estou morrendo de saúde, morrendo assim, é uma expressão, desculpa até, eu estou, sabe, eu estou ansioso pelo momento de estarmos juntos, de nos abraçarmos, de confraternizarmos, de estarmos na igreja, de discutirmos pessoalmente como estamos discutindo, né, um assunto sobre o qual nós gostamos muito.
que é a igreja, é a palavra de Deus. Então, isso traz um conforto para nós. Nós vivemos em paz. Então, eu estava tentando explicar para esse rapaz o que é a paz. Essa é a paz. Aquele que tem Cristo, o que conhece a palavra dele. E essa parte de Efésios, no capítulo 6, versículo 10 até o final, né? Quem estiver em casa depois reflete sobre essa palavra. É uma palavra que ela te traz paz, ela te traz tranquilidade. Porque independente que eu passe ali amanhã na rua, não é porque eu sou um cristão, que eu não posso ser atropelado, não posso levar um tiro, ou que eu não vou morrer, ou que eu não vou ter enfermidade, ou que eu não posso, ou que não vai acontecer por mim, comigo de eu morrer do coronavírus, como você acabou de falar, se você saiu para trabalhar, se morrer, morreu, vai fazer o quê? Nós estamos tendo um cuidado necessário, né? Apesar desse alarde absurdo, mas nós estamos tendo um cuidado necessário porque nós estamos vendo pessoas próximas a nós, ligadas a nós, que estão passando dificuldades e até que perderam alguns parentes, né? Alguns amigos. Mas nós temos essa paz, uma paz maravilhosa. E essa paz ela só traz para aqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo. E hoje só está firme em Cristo, porque tem muitas pessoas que estão firmes em Cristo enquanto elas estão indo à igreja participando dos cultos. Mas hoje só está verdadeiramente firme em Cristo aqueles que amam a Cristo, aqueles que conhecem a palavra, que meditam na palavra de noite, que oram todos os dias, que dobram o seu joelho à noite, que dobram o seu joelho de manhã. É lógico, eu falo dobrar o seu joelho quando você tira um momento para meditar, para conversar com Deus. É como nós, é como a minha família, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo que muitos homens e mulheres em casa e aumentou aumentou o índice de agressão física, né, nas famílias, as mulheres sofrem demais. Cara, a minha casa, eu vou te falar uma coisa, se não fosse a falta de ter que trabalhar para ter a parte financeira, nossa, é um tempo maravilhoso. Eu estou amando ficar em casa, e participar mais com a minha filha, com a minha esposa, cuidar mais da minha casa, do meu lar, porque eu trabalho muito. Então é um momento maravilhoso. E essa paz só tem quem está firme. E só está firme em Cristo quem verdadeiramente tem o Espírito Santo dentro de si. Essa é uma prova notória de que firme mesmo só quem está em Cristo. Amém, varão? E outra coisa, para fechar assim, né? Pô, vamos marcar para um outro dia, amanhã, não sei, para avisar aí os nossos participantes que estão nos ouvindo, para que amanhã nós possamos fazer dentro de um horário mais específico, cabe a você aí, que é o professor, né, que sempre nos instruindo na palavra, né, que traz sempre os estudos, para que nós possamos fazer um estudo e convidá-los a também estudar sobre o texto que você pode colocar aí para nós estudarmos, e amanhã juntos nós participarmos novamente disso, porque eu tenho convicção, meu amigo, eu tenho certeza de que mesmo da forma como nós operamos hoje, uma forma que nós fizemos assim, de uma forma muito rápida, sem ter nenhum tipo de prévia, sem ter nenhum tipo de preparação, nem nada. Simplesmente entramos no ar e falamos aí, e aí estamos. Está ajudando muitas pessoas e vai ajudar muitas pessoas, porque só Cristo, só Deus para fazer isso, e nós estamos firmes em Deus, estamos firmes em Cristo, tá bom? Marca aí, e estamos firmes amanhã, estamos juntos aí amanhã não, e todos os dias. E deixa aí para a turma aí, gente, olha, eu estou morrendo de saudade de todos vocês, quero estar junto com todos, tomar aquele cafezinho, beber aquela água fresca, quebrar o pau entre nós quando termina lá o nosso estudo. Eu acho muito legal aquilo, rever as varoas, as irmãs aí, que estão sempre junto com a minha esposa também sente muita falta, minha filha também. Um beijo, um abraço para todos e até a próxima. Valeu! Fecha aí. Você comentou sobre a questão de famílias brigando, né? Maridos batendo em esposa, famílias brigando. Isso, é interessante que nesse momento, né, é um momento, já que o marido não pode ficar em casa, tem que trabalhar, o filho está no colégio, o pai não fica com o filho, né, o filho não fica com o pai, esposa e tal. Esse momento era um momento que as pessoas deveriam tirar para se conhecer mesmo, né, cara? É uma coisa complicada você ver. O pai não conhece o filho, né, cara? Não. O pai não conhece o filho não conhece o pai. A esposa, muitas vezes, está tão distante do esposo. E nesse momento que as pessoas deveriam estar, né, se conhecendo melhor, se relacionando mais, né, estando mais juntos, o que acontece? O cara mete a mão na esposa. Isso aí, briga com as crianças, bate, é uma confusão. Primeiro, eles não conhecem a Cristo.
E segundo, né, eles verdadeiramente não amam. Eu fiz 50 anos dia 14, e no dia 13 de março agora, que passou, eu fiz 29 anos de casado. É impressionante como eu consigo olhar para minha esposa, eu fico olhando, às vezes eu ouço eles mencionarem sobre o aumento do índice de pessoas agredindo mulher, brigando. Eu cada vez mais sou mais apaixonado pela minha varoa, meu irmão, porque ela é maravilhosa. Aí, ó, entrou o Rogério no ar aí, até que enfim, Varão. Rogério aí, entrou no ar aí, ó, clica aí no teu áudio aí que tu vai poder falar aí, clica aí no áudio aí, ó, para desmarcar ele que tu vai poder falar aí. Nós vamos ouvir a tua voz, Varão. Tava vendo vocês um tempão, pô. Eu tô... É bom te ter aí presente. Espero que amanhã nessa live tu esteja aí, junto com o restante, para a gente poder rebentar aí. Então, voltando ao assunto. Cara, Rogério. Eu gosto cada vez mais. Vamos aproveitar. Ô, Wander, vamos aproveitar agora que o Rogério chegou, né? Rogério, a gente está 1h45, cara. O YouTube vai acabar expulsando a gente de lá. Então, vamos aproveitar esse momento que você chegou, né? Vamos aproveitar esse momento agora. Eu queria ouvir de você, né? Você vai dar o encerramento, o fechamento, ficou na sua responsabilidade. Você vai falar um pouco sobre pandemia, entendeu? Você vai falar um pouco aí sobre toda essa situação, as circunstâncias que a igreja se encontra. Queria ouvir, assim, o encerramento é seu agora. É sua responsabilidade, meu amigo. Ô, Jorge, antes do Rogério terminar, o Wander... Bota a máscara para não se contaminar. Você vai me dar a responsabilidade igual a do Sérgio Moura? Aí você quer que eu fale igual o Moura? Tipo, É o quê? Para de palhaçada. Fala aí, Rogerinho. Você tá me dando a responsabilidade igual o Sérgio Moura? De juiz, de dar sentença, de encerrar? Fala aí, Rogério. Eu estava acompanhando vocês, pô, um tempão. Aí a Yasmin que conseguiu colocar agora no meu telefone, mas meu telefone tá muito ruim, cara. Tá saindo toda hora. Então, qualquer hora ele sai, assim, a tela sai, pisca e sai. Eu tava ouvindo vocês tudinho, pô, legal, bacana. Vanderlei até saiu do ar agora. Ficou com vergonha. Você tem uma mensagem aí? Tem uma mensagem para mandar para o povo brasileiro? Tem uma mensagem para mandar para os irmãos da casa de Daniel? Tem uma mensagem para mandar para a Paula, que está embarcada? Não, vergonha nada, amanhã. Não estou com vergonha, não. Pelo contrário, vou te dizer uma coisa, eu estou amando esse momento. E eu falei com o Jorge, nós temos que marcar para amanhã, botar um tema, para que todos nós voltemos a debater esse assunto e que muitas pessoas que estão nos assistindo, pessoas até da minha família que estão nos assistindo agora, nesse momento online, que elas possam participar, porque todas as reuniões que nós tivemos, todos os eventos que nós tivemos na casa do Daniel, na sua casa, né, foram assim, foram coisas, momentos maravilhosos, que se nós compartilharmos com outras pessoas, eu creio que isso vai somar, vai ajudar na vida de muitas pessoas, porque o que nós mais temos visto hoje na internet é o pessoal falando muita bobagem, muita besteira, vendendo o evangelho pagão, vendendo o evangelho de que tudo, você pode todas as coisas, sabe? Posso tudo naquele que me fortalece, mas eles não sabem o que tem o contexto, né, cara? Até chegar nessa parte do texto, né? Como o professor fala, um texto mal interpretado é um pretexto para uma heresia, né, velho? Pô, pois é. Então vamos marcar aí, eu não tô com vergonha, não. Texto sem contexto, né? Pois é, o texto sem contexto. Fala aí, Varão. Fala aí, Rogério. Fala, por favor, Rogério. Falar nada não, meu amigo. Vamos deixar para amanhã. Eu estava acompanhando, muito bacana. Eu estava prestando atenção, Jorjão, que o Vandeco estava falando aí também, né? Teve uma vez que ele estava aqui em casa, a gente estava conversando a respeito dessa pandemia, de tudo que está acontecendo. Aí eu tinha feito uma pergunta para ele. Eu falei assim, pô, em meio a essa pandemia, a gente pedimos um avivamento ou a gente pedimos a volta, né? Oramos pela volta de Cristo. Aí ele até junto com a Andréia falou assim, pô, eu peço avivamento, que tem muitos ainda para ser salvo e tal. Eu acho que um cristão, cara, um verdadeiro cristão que tem Cristo, né? Esse que tem Cristo no coração, que anseia, né? Que você deixou muito bem colocado aí a respeito do... que o Senhor grave nos nossos olhos a eternidade, né? Se nós temos essa eternidade gravada nos olhos, nós temos que ansiar para poder Cristo voltar, para poder estarmos na glória. Se a gente acreditamos que o céu é infinitamente melhor do que a vida na Terra, a gente temos que ansiar para poder ir para lá, correto, Jorjão? Com certeza. Os céus são incomparáveis. Com certeza, eu também penso dessa forma. Eu acho que eu oro pela volta de Cristo.
Eu oro pela volta de Cristo, varão. Falei com ele, falei, pô, eu oro pela volta, que o Senhor tá buscando os deles há muitos anos, né? O Senhor tá colocando deles na linha. Eu acho que temos que ansiar agora é pela volta de Cristo. Se a gente acreditamos que o céu é infinitamente melhor, eu quero é céu. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Em Filipenses, estava até abrindo aqui. Paulo fala que estar com Cristo é muito melhor, é melhor do que qualquer coisa. Aí ele diz, se a minha vida na carne aqui vai gerar algum fruto, amém. Mas o que ele queria era estar em Cristo, Jesus, estar com Cristo, né? Estar em Cristo e estar com Cristo. Com certeza, Cristo, o céu é infinitamente melhor. Varão, eu estava falando aquilo contigo porque eu concordo, realmente. Estar em Cristo e ir para a glória, que Jesus volte, vai ser maravilhoso. Porque lá em cima não vai haver dor, não vai haver nada disso. Mas hoje nós ainda temos, eu ainda tenho filhos que são adolescentes, pré-adolescentes, já homem, tem um neto com 11 anos, uma neta com 4, e eu quero ainda que eles vejam na minha própria vida, não só eu falando através de videoconferência, ou até mesmo pregando o evangelho, eu quero que eles testemunhem ocularmente, diariamente, a minha mudança, a minha transformação, porque há um tempo atrás nós sem Cristo, a Bíblia fala, nós éramos do mundo, da carne, nós fazíamos coisas erradas e achávamos que estavam certas. E hoje, quando Cristo entrou em nós, não fomos nós que aceitamos Cristo, foi Cristo que nos aceitou e nos chamou, e aqueles que estão verdadeiramente em Cristo dão um testemunho pessoal, particular, principalmente para o nosso lar. Então, eu quero que os meus filhos vejam como eles estão vendo agora, eles assistam, e eles também vejam no meu dia a dia a minha forma de falar, de se expressar, as minhas atitudes com a minha esposa, com a minha família, com os meus amigos, a minha atitude no meu caráter, que eu possa passar isso para eles antes disso, né? E eu quero mais é que Cristo volte, porque, poxa, meu amigo, o que nós estamos testemunhando aí na TV, aí, olha, na internet, meu Deus, olha, só Cristo, varão. Por isso que eu falei aquilo, tá, varão? Mas eu concordo contigo, quero ver a volta de Cristo. Um arrebatamento antes para que as pessoas vejam o poder da glória de Deus e se arrependam. Porque nesse momento que nós estamos vivendo, Rogério, eles estão vendo isso. Eles estão vendo que os governantes eles não têm a capacidade para resolver isso. Que nem com todo o dinheiro do mundo eles estão conseguindo resolver essa situação. As pessoas estão morrendo. E eles estão muito preocupados porque está morrendo a classe social alta. Porque se fosse só o pobre, meu amigo, eles iam botar o ventilador e soprar e falar, ó, vai. Mas como está morrendo muita gente de influência, pessoa da mídia, pessoa poderosa, eles estão apavorados, amigão. Porque se fosse só os pobres, meu irmão, bota um ventilador, fecha aí, ó, manda ver. Valeu? Desculpa aí de interromper a fala do meu irmão Rogério. Não, é isso aí mesmo, garoto. Falou tudo. Quem estava falando era Jorge Alberto. Patrícia vai falar alguma coisa aí. Tira o seu som, amor. A oportunidade está com a irmã Patrícia. Então, lembrando também que, diante de toda essa pandemia, o que as pessoas estão preocupadas e desesperadas é no corpo que vai morrer, né? E se esquecendo que existe um Deus que, além de matar o teu corpo, ele pode lançar a tua alma no inferno, que é o que ninguém está pensando nisso, né? Então, quando se pergunta, que foi a pergunta que a gente fez aqui hoje, né? Se devemos temer, sim, devemos temer, sim, né? Nós não devemos nos apavorar, né? Porque quando você crê, você obedece, então você teme, ao temer, você começa a obedecer. Então, quem não tem esse entendimento se desespera. E no desespero é que você começa a fazer e a praticar as coisas erradas, né? Então, a alerta vai aí, né? O momento de cada um vai chegar, né? Quantas mortes nós tivemos aí antes de citarem esse nome, essa doença? Então, é todo dia, diariamente, ou é de acidente, ou é de uma operação mal feita, ou de um remédio de uma alergia, de atropelamento, ataque cardíaco, alergias. Então, as mortes de acidente são diárias. Todos os dias morre gente e nasce gente. Todos os dias. É uma coisa inevitável, é uma coisa de Deus. Cada um vai ter o seu tempo certo, mas é claro que a gente tem que o quê? Obedecer. A palavra diz também que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então, quando você não obedece, você vai estar trazendo um problema para a sua vida, para a sua casa, né? Então, às vezes, eu fico vendo, eu tenho muitos amigos em desespero, eu tenho muitos, até mesmo parentes
em desespero. Que desespero? As pessoas estão se desesperando de tal maneira como se não existissem outras coisas, outras doenças, outros meios, outros problemas, que só existisse isso. Então, vamos viver a nossa vida fazendo o que tem que fazer, não esquecendo que o primórdio da nossa vida é Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus que nos abençoa. Então, tendo o que comer, o que vestir, acredite, se você morrer amanhã, você só vai levar uma monte de roupa e nem vai ser você que vai escolher. Então, nós temos que ter esse cuidado de buscar Deus, de alimentar o espiritual, porque a carne, ela se alimenta sozinha e ela cresce muito rápido. Então, vamos alimentar espiritualmente, falar com Deus, buscar a Deus, orar a Deus, crer em Deus, conhecer a palavra de Deus, o Deus da palavra, para a gente poder estar ali bloqueando todo mal, não só o vírus da Covid-19, mas o da 20, da 21, porque vai vir muitas outras coisas por aí que a gente não sabe nem nome. Então, vamos buscar Deus, que é Ele que nos guarda, nos cura, nos abençoa, é Ele, é dele que nós precisamos. Então, só isso que eu quis falar. E mandar um beijo para todo mundo que está aí nos assistindo, todo mundo que está aí comentando, quem está quietinho aí, que eu sei que está aqui também, quem chegou atrasado, quem chegou por último, melhor é o fim das coisas, esse é o seu princípio. E é isso, vamos aí mais vezes, um beijo para cada um que falou, que não comentou, mas que está assistindo depois também. Um beijo para todo mundo que está com Deus. O Senhor abençoe cada um de vocês. O Senhor guarde cada um de vocês aí do lado de vocês. Não se desespere. Temam a Deus. Que é esse que nós devemos guardar os mandamentos, obedecer os mandamentos dele, a lei dele. E o mais, deixa com Deus. Na hora certa, todo mundo vai. Não tem como impedir isso. Valeu, Roger. Fala aí, Roginho. Já falei, meu amigo. Já dei a minha participação. Muito legal. Vamos marcar. Não era uma hora de live, Jorjão? Já passou quase duas. Eu acho que amanhã o YouTube não vai deixar mais fazer, não. Essa foi o teste. Amanhã eu vou deixar uma marcada para o mesmo horário. Pode ser? Jorge, vamos colocar um tema para amanhã, para nós estudarmos, para amanhã a gente poder bater um papo sobre isso de novo, para que a gente possa ajudar pessoas, porque tem algumas pessoas tem bastante pessoas nos assistindo, e eu acredito que amanhã vai ter muito mais, que a gente possa fazer uma coisa bem legal, assim, entendeu? Mostrar como eu até prefiro deixar para sexta-feira. Porque amanhã está muito em cima, a gente ficou hoje, amanhã eu tenho que fazer algumas coisas, pode ser que meu horário fique um pouco curto amanhã, né? Porque a minha entrega é para sexta-feira, então sexta-feira eu tô tranquilo, amanhã eu trabalho um pouquinho. Sexta-feira, então... Aí eu acho que depois seria na sexta-feira que está mais light. Qual vai ser o tema? Pandemia 2? Aí a gente bola o tema aí entre hoje e amanhã e já tipo assim, amanhã já tem o tema. Beleza, concordo. Mas bolar o tema amanhã, entendeu? Isso aí, pega o tema, então. Eu queria ver com o Salvador ia participar, o Marcelo ia participar, o Djalma ia participar, e eles não participaram. Então aí a gente bola um tema legal para sexta-feira a gente chegar tranquilo. A gente hoje foi nosso pontapé inicial, né? Tomamos as nossas cabeçadas, apanhamos um pouquinho, mas não tem nada de bicho de sete cabeças. Foi bom. Deixa eu explicar uma coisa. O que acontece? Por que a gente não está conseguindo colocar todo mundo para falar, como a gente está fazendo agora? Nosso limite aqui são 6 pessoas. O resto das pessoas estão no fluxo aqui dentro do stream, são 10, e lá no YouTube a live está correndo igualzinho aqui. Só que as pessoas não podem interagir porque não tem como. Por que é interessante a gente fazer isso ou no Meet ou no Zoom? Porque no Zoom dá para botar... No caso seria o Meet, né? Porque o Zoom agora tem limite de 40 minutos, aí não dá para falar quase nada. Mas se a gente colocar no Meeting, que é do Google, vai dar para botar até 100 pessoas falando, entendeu? E pode ter 100 mil no YouTube assistindo. Fábio? A minha filha faz inglês, ela está fazendo o inglês dela, está fazendo no Zoom.
fala bastante gente, todo mundo junto ali, são várias partes ali, várias salas, todo mundo comentando e se vendo ao mesmo tempo. Só que tem um limite de tempo, né? Sim, o plano gratuito, você só pode falar, você pode botar até 100 pessoas com 40 minutos de limite, né? No pago do Zoom, você pode botar quantas pessoas você quiser, entendeu? Legal, pô. A gente pode ver botar 1.000 pessoas na live, interagindo todo mundo durante 24 horas, que não tem problema. No nosso caso, a gente está limitado. No caso, o ideal seria o Meeting, né? Que é o concorrente do Zoom, que é tão bom quanto e não tem essa limitação aí de 40 minutos, né? Porque é do Google, né? Então ele integra com como é que se dá o nome? Com o YouTube, né? Mas se for funcionar é legal, né? Porque se ficar travando também é mais fácil a gente fazer 40 minutos perfeito. De eloquência. Funciona, né? Perfeito. A gente está usando o StreamYard aqui, está funcionando normal. Lá no YouTube tá gravando lá tudo. Quando terminar aqui, o vídeo tá pronto, entendeu? Legal, então. Fechou. Pode ver isso aí para sexta-feira, né, Jorjão? Sem sombra de dúvida. Aí o nosso professor Fábio aí vai estar fazendo teste, testando, enfim, realizando isso daí. Para sexta-feira a gente já vai chegar mais consciente, mais maduro, né, sobre essa questão aí. E vai ser bacana demais. Mas o que tu acha melhor? Tu acha melhor fazer no outro sistema ou no YouTube mesmo, nesse que nós estamos aqui agora? Não, nós vamos fazer no outro, mas nós vamos fazer no outro só para poder botar mais pessoas falando ao mesmo tempo. Mas a gravação vai ser no YouTube também, entendeu? Fechado. Combinado. Então, sexta-feira, 7 horas. Isso. Feito assim. Sexta-feira, 7 horas. Um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes. Porque o bom é um pouquinho antes pra gente... A gente interage com todo mundo no bate-papo, entendeu? Isso é interessante. Depois ele vai ficar gravado, eu dou upload pro canal lá do Philadelphia in Christ e deixo o vídeo no YouTube normal, entendeu? Entendi. Pô, beleza. Tamo junto. Hein, Fábio? Se você quiser editar e tirar algumas besteiras que o Vanderlei falou, pode, tá? Pode. Ah, tá bom. É verdade. É brincadeira, é brincadeira, Rogério, quando o Vander começou a falar, tava em 38 minutos. Quando ele parou, tava em 1,42. Eu conheço meu garoto. Então, galera. Assim, não. Então, pra gente encerrar aí, se você fizer isso, Fábio, que o Rogério falou, fica bacana, entendeu? Dá uma corrigida aí, tem muita coisa que... Tem muito tempo que a gente perdeu, né? Brincando e tal. No começo, principalmente, no começo a gente ficou 1 hora aí de começo sem falar nada. Não, então vai ficar muito grande o vídeo. Aquele começo eu vou eliminar. Beleza. Aí, o que eu sugiro? Né? Sexta-feira a gente volta com os temas atuais, pertinentes, como você colocou aqui embaixo, muito bacana, pertinente com aquilo que está acontecendo hoje, né? Um tema que a gente pode enquadrar na Bíblia Sagrada e, enfim, destrinchar o tema. O que a gente falou hoje foi exatamente como que o cristão se porta na pandemia, né? Segundo Mateus 24, nós não podemos temer esse momento. Como Patrícia disse, né? Temer a Deus, não temer a pandemia, não temer o coronavírus. Por outro lado, nós devemos vigiar, né? Andar de acordo com o que os decretos mandam, para o nosso testemunho ser um testemunho plausível. Oi? A responsabilidade humana, né? É, isso aí. Exatamente. Soberania de Deus. Deus guarda, Deus faz tudo. Agora tem a responsabilidade humana que nós precisamos andar. Então, o primeiro passo é não temer, né? Para a gente não se assustar com o que está acontecendo. É mistério que ocorra. Segundo passo. Qual é o segundo passo? Lembra? Não, pô, agora primeiro passo, não se assuste. Segundo passo, vigiar a questão do decreto. E o terceiro e último passo, qual é? Testemunhar. Ou seja, em meio à pandemia, onde as pessoas estão, né, numa situação calamitosa, aflição, desesperada, nós não podemos deixar de testemunhar, né? Deixar um versículo bíblico, falar de Cristo Jesus, falar da obra que ele fez. É isso que Mateus 24 fala, para não temer. Lucas 21 fala que a gente tem que aproveitar o momento para testemunhar. Ou seja, o único momento a Bíblia fala que tem tempo para tudo. Tempo de nascer, viver, morrer, chorar, mas prega a palavra em tempo e fora de tempo. Então, tempo de coronavírus é tempo de pregar a palavra de Deus, porque o fim vem. Amém, queridos? Bom estar com cada um de vocês, bom estar com o povo que está vendo, o povo que vai ver
né? O povo que vai chegar amanhã para assistir. Que Deus abençoe a todos, abençoe aí a sua vida. Fabinho, você que trabalhou aí, suou um bocado, né? Tá desde 5 horas aí mexendo para lá, mexendo para cá. Minha amada esposa está aqui pertinho de mim, tanto na cozinha quanto no vídeo aí. Nosso amigo Vander, Deia, que está aí do lado dele. Enfim, Roger, chegou por último, mas chegou solando, metendo cajado em todos. E a todos que estão aí nos assistindo. Valeu, Vandeco. Deus abençoe a todos aí, graça e paz. Beijo pra vocês, valeu. Tchau, tchau, galera. Boa noite a todos aí. Com Deus. E se Deus quiser, sexta-feira a gente está de volta. É isso aí. Nós que a bota tá mais no freio. Lembrando para todos aqueles que estão deixa seu like aí agora. É isso aí. Deixa o like aí, ajuda a gente aí. Dá isso aí. Compartilha. Dá um like, compartilha. É por isso que eu estava falando, vou marcar o horário da sexta-feira e botar o tema, porque nós compartilhamos com muitas pessoas da família que eram muito afim de ouvir e participar daquilo que nós fazíamos, e através desse meio que o Fabinho botou aí para acontecer hoje, foi muito legal, porque tem muitas pessoas da minha família, meus filhos, minhas noras, e outras pessoas assistindo, que com certeza na sexta-feira eles vão estar assistindo novamente, e eu vejo que tudo que nós debatemos, discutimos e argumentamos, isso pode fazer a diferença e vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então põe um horário aí, um tema, e sexta-feira, com certeza, assim, se Deus permitir, estaremos juntos novamente, meus irmãos. Um beijo para vocês, fica com Deus. Para quem está nos ouvindo, você que está nos ouvindo e fala que a tua casa é um inferno, acredite, você é o Satanás. Boa noite. Você que fala, minha casa é um inferno, você é o Satanás. Mano. Seja bênção para sua esposa, seja bênção para o seu marido, seja bênção para o seu pai, para sua mãe, seja bênção nessa terra. Amém, querido? Amém, Vado. Ô, Jorge, o Vander falando... Deus abençoe a todos, gente. Há um tempinho atrás, o Vander estava falando lá que o cara bateu na esposa, que o cara não conhece a Jesus. Conhecer, conhece, só não pratica. Verdade. É que antes de você chegar, Rogério, o Vander falou que tem um índice que cresceu de maridos batendo esposa, né? Eu não sei por quê. Não tem nenhum motivo para marido batendo esposa, divórcio, briga, ou seja, é uma realidade, né? Quanto mais tempo junto, mais o bicho pega. Valeu, galera. Valeu, fechou. Tamo junto. Um abraço. Graça e paz. Tchau, boa noite. Valeu, Fabi. Valeu.